1 Reis capítulo 19, quero falar um pouquinho para você hoje sobre discipulado. 1 Reis capítulo 19, 1 Reis 19, diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 juntas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha, ou junta. Elias o alcançou, e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Ele disse: então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Já sabes o que fiz contigo. Eliseu voltou, apanhou as suas parelhas de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu discípulo. Te adoramos, Espírito Santo. Damos a Ti, Pai, o louvor, a honra e a glória. Queremos Tua luz, queremos Tua glória, queremos, Pai, o Teu cuidado nessa noite, Deus. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Tua palavra diz que o Teu Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Envia Ele aqui então. Envia o Teu Espírito, Deus, de uma forma ímpar, sobrenatural, para que Ele ative o nosso espírito, Pai, e para que Ele nos fortaleça em nossas fraquezas. Nos ajuda a entender o Teu propósito, os Teus mistérios. Nos ajuda a entender os Teus sinais. Nós entregamos nossa vida, nosso coração, nossa mente, nossa alma a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra de Deus fala, irmãos, que Elias estava num completo esgotamento espiritual. Daquilo que ele vinha fazendo, daquilo que ele vinha se movendo. Ele foi usado tremendamente por Deus para poder enfrentar Acabe e Jezabel e para poder enfrentar os seus profetas. Os profetas de Jezabel, os profetas de Azera. E você sabe muito bem que Elias então chega, ele restaura o altar que está em ruínas. E o Senhor manda fogo do céu, consome aquele altar. E então o povo ataca, o povo vai contra os profetas de Baal e de Azera. E no dia seguinte, ou no mesmo dia, Jezabel fica sabendo de tudo aquilo que havia sido, tudo aquilo que havia ocorrido com os seus profetas. Então Jezabel se levanta como espírito jezabélico, como uma ação de uma entidade, de uma potestade, e diz: mande avisar Elias, que antes do pôr do sol, que muito breve, eu vou fazer com ele o que ele fez com meus profetas. E Elias agora, o profeta de Deus, e Elias agora um homem cheio de glória, e Elias agora aquele que faz cair fogo do céu, está fugindo, correndo de uma mulher, está correndo do espírito de Jezabel, intimidado, com medo, amedrontado. Ele entra nas cavernas da vida, e ali fica se escondendo, e Deus tentando trabalhar ele, Deus tentando trabalhar ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus pode muitas vezes perder aquilo que a gente faz, mas Deus não quer perder aquilo que a gente é. Captou? Elias mandava fogo do céu, Elias ordenava: segundo a minha palavra, não chova mais, e ficava 3 anos e meio sem chover. Elias era um homem que tocava com sua roupa, com sua capa nas águas, elas se abriam. Elias era um homem que jejuava 40 dias. Elias era um homem que orava e o fogo descia. Então ele se movia em sinais, se movia em milagres, se movia no espírito profético. Foi sem dúvida um dos maiores profetas do seu tempo. Porém, quando ele se encontra nesse esgotamento, ele começa a se esconder de caverna em caverna, na escuridão, no isolamento de uma caverna. E o Senhor vai lá e fala: Elias, quem te mandou aqui, Elias?
Sai desse lugar, Deus começa a ministrar com ele. Mas ele está esgotado, irmãos. Ele está entregando os pontos. Então o Senhor fala: eu vou buscar você, porque eu te amo. O Senhor fala assim: olha, você está entregando seu ministério. Não era aqui que eu queria que você parasse. Existia mais coisas para que você fizesse. Só que eu não vou perder você porque eu te amo. Porque, irmãos, a sua vida, aquilo que você é, ainda é mais importante do que aquilo que você faz. Amém? O seu coração, você que se moveu no Senhor, você que caminhou no propósito, você que, sabe, se moveu debaixo de glória, e por um momento se esgotou, parou, Deus está falando: então tá bom, eu vou buscar você. E ele seria arrebatado. A Bíblia fala que ele não conheceria a morte. A Bíblia fala que passaria uma carruagem de fogo entre ele e Eliseu, entre Elias e Eliseu, para separá-los. Olha o nível de aliança. Olha o nível de caminhada entre Elias e Eliseu. Para que pudesse separá-los, tinha que passar uma carruagem de fogo no meio dos dois. Olha o nível de intimidade, o nível de parceria, de fidelidade, de cumplicidade, de aliança por propósito e não por alma. E vem aquela carruagem, passa no meio dos dois e os separa. E depois vem um redemoinho e leva Elias ao céu. Só que nesse momento que ele está nas cavernas, o Senhor chega para ele e fala assim: então, eu vou vir te buscar. Só que faz o seguinte: unge um profeta no teu lugar. Amém? Unge Azael, rei sobre a Síria. Unge Jeú, rei sobre Israel. E unge Eliseu, filho de Safate, profeta, em seu lugar. Você vai subir. E quando você subir, alguém precisa ficar no seu lugar. Israel precisa de profeta. Então ele ainda, no seu extremo esgotamento, ele não unge Azael, rei sobre a Síria. Ele não unge Jeú, rei sobre Israel. Mas ele prefere começar passando o legado profético. E ele procura então na casa de Safate, ou seja, um homem de paternidade. Vai na casa do pai e pega o seu filho. Amém? Ele não falou: vai na casa de Eliseu. Ele falou: vai na casa de Safate. Existe um homem íntegro, abençoado, e ele preparou um filho. O nome do filho é Eliseu. Eliseu é um homem de paternidade, que honra os pais, que ama os pais. Então Safate, um homem justo, um homem reto, preparou um filho chamado Eliseu, trabalhador. Se você chegar lá agora, ele não vai estar dormindo. Ele vai estar arando a terra com as suas juntas de bois. Vai lá, Elias, e fala com Eliseu. Você vai ver que Eliseu está trabalhando. Você vai ver que Eliseu está ajudando na sua família, ajudando na sua casa. Você vai ver que Eliseu, ele é honesto, ele é santo, ele é um homem de Deus, um menino abençoado, um jovem de excelência. Você vai ver que quando você ungir ele, passar o legado para ele, ele vai querer caminhar com você. Só que antes ele vai lá despedir e beijar o seu pai e a sua mãe, porque ele os honra. Amém? Amém. E Elias então chega lá da forma como Deus falou. Eliseu está trabalhando, arando as terras com as suas juntas de boi. Ele tinha 12 juntas e ele estava arando a terra. Então, a Bíblia fala aqui na história que lemos que Elias chega, não fala nada, se aproxima dele, pega a sua capa e joga a sua capa. Cadê minha capa? Cadê o manto? Ele pega a capa, peraí. Ele pega a capa e ó o Eliseu aqui, ó. E agora, debaixo da capa, debaixo do manto profético, ele é o novo profeta de Israel. Você está entendendo? Ele é o novo profeta de Israel. Ele não precisava, querido, andar com Elias. Ele não precisava caminhar com Elias. Ele não precisava ir num lugar, em outro, não. Ele já era. Esse aqui, se você for ler na antiga aliança, se você for ler o costume da transferência de legado profético, era assim: lançava a capa,
lançava a capa sobre a pessoa e aquele que a capa caiu por cima, pronto. Esse aqui, ele já é o novo profeta. Elias está falando: eu entreguei para você, Eliseu, Deus escolheu você, e eu vim entregar para você o legado, você é um novo profeta de Israel. Mas a Bíblia fala, irmãos, que quando então Elias, dá um abraço nele, despede, fala: seja muito bem sucedido, que Deus seja com você, a missão é grande, e não é fácil não, guerreiro, bem-vindo à luta, Deus abençoe. E quando ele está saindo, irmãos, todos conheciam Elias em Israel, não se conhecia até o momento Eliseu. É um menino, um jovem, um agricultor, arando ali os seus campos, trabalhando ali nas suas juntas, honrando pai e mãe. Mas Elias era o grande ícone da antiga aliança. Elias era um grande nome, o grande profeta de Israel, defendido por muitos rabinos até hoje como o maior de todos os profetas. Elias, todo mundo conhecia Elias. E quando Elias aparece aqui, Eliseu sabia que era Elias. E quando ele está indo, aí Eliseu fala: opa, peraí, está pensando que é assim? Tá, agora você é o profeta, recebe a missão e está indo embora? Espera lá, olha aqui, Elias, eu vou lá despedir dos meus pais, deixa eu beijar meus pais, deixa eu abraçar meu pai que eu tanto amo, minha mãe, deixa eu agradecer por tudo que eles fizeram por mim, porque eu nem sei se vou vê-los novamente. Mas aguenta aqui, porque eu quero seguir você. E Elias diz: não, você já é o dono, você já tem a função, você já tem o título, você já foi imbuído, ordenado, consagrado, você é um novo profeta. E Eliseu diz assim: mas eu não quero o título, eu não quero a função, eu não quero o cargo, eu quero unção. Está entendendo? Eu quero a unção. Eu conheço você, Elias. Eu sei quem você é. Eu sei a tua profecia que cerrou o céu por 3 anos. Eu sei a tua oração que faz chover fogo do céu e consumir altares de Baal. Eu sei que tu toca nas águas e elas se abrem. Eu sei quem você é, Elias. E o que eu quero fazer com capa? O que eu quero fazer com título? O que eu quero fazer com função? O que eu quero fazer com cargo? Sem aquilo que está sobre a sua vida. Eliseu, o que eu quero com função? O que eu quero com título? Sem a unção que repousa sobre a sua vida. A investidura de glória que Deus colocou sobre você, para que você julgasse, para que você se movesse, para que você profetizasse sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, sobre o nosso Israel. Eu vou estar no seu lugar, mas eu quero, e vou te dizer, é o dobro, é porção dobrada, é 2 vezes o que está sobre a sua vida, é aquilo que eu desejo sobre a minha. Está entendendo? É 2 vezes. E diz a Bíblia, querido, eu quero passar rapidinho com você. 1 Reis capítulo 19. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Primeira Reis 19, verso 1. Olha aqui, irmão. Joga para mim. Passa os 2. Não é esse texto não. Escuta aí. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia com Eliseu.
Ele preferiu ir junto. Olha aqui, quem achar aí passa por 2 Reis 2, 1. Confere lá. 2 Reis capítulo 2, verso 1, exatamente, obrigado. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, agora Elias ia ser tomado, amém? Por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Diga assim, ele foi para Gilgal. Irmãos, eu vou falar para você de um roteiro. Eu vou falar para você de um caminho de unção. De um caminho que desata unção na sua vida. A palavra Gilgal no original significa círculo. A palavra Gilgal significa círculo. A palavra Gilgal significa aliança. Ele preferiu, querido, não só ficar com o título, com a função que agora ele já tinha, que agora ele já tinha tomado posse. Eliseu preferiu caminhar, partir, sabe, dar tchau para os pais. E diz a palavra ainda, onde a gente leu ali, que ele volta depois de ter dado tchau aos pais. Ele queima os arados, ele faz um churrasco, ele faz um fogo de chão. Ele pega os bois, as juntas de bois, irmãos, e mata. E pega os seus servos, pega ali os seus empregados e faz um baita de um churrasco. Com aqueles carros de arar, ele faz, sabe, os espetos, ele monta tudo e assa tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem põe a mão no arado, e se é um arado do reino, não pode mais olhar para trás. Sabe o que ele está dizendo, queimando os carros e os bois? Sabe o que ele está dizendo? Que lá na frente, se der errado, já era. Não tem mais boi, não tem mais arado, não tem mais retorno. Ele está pegando e matando os bois e o arado. Está queimando o arado. Está definindo isso. Eu estou indo e é um caminho sem volta. Eu estou me jogando no propósito. E aí ele sai então em aliança. Ele sai caminhando para Gilgal. E a palavra Gilgal significa círculo. A palavra Gilgal significa aliança. Agora Eliseu está caminhando em aliança com Elias. A palavra Gilgal, irmão, Gilgal é o lugar que quando os filhos de Israel, eu vou citar para você, para a gente não perder tempo lendo, mas quando o povo de Israel vieram pelo deserto, e eles pararam diante da muralha de Jericó, e agora, diante daquelas muralhas de Jericó, já no comando de Josué, aquele tanto de gente, quase 3 milhões de judeus, diante daquela muralha no governo de Josué, em Gilgal, Josué começa a circuncidar o povo. Esse foi o mandato do Senhor. O Senhor falou, olha, esses homens aqui, eles são incircuncisos. Por quê? Porque eles nasceram não lá no Egito, eles nasceram no deserto. Nesse período de 40 anos foi que essa geração nasceu. E eles não foram circuncidados. Não foi removida a pele do prepúcio. Qual que era o sinal? Gênesis 17 diz que quando se removia a carne do prepúcio, a circuncisão, então uma geração, um filho, era posto em aliança com Deus. Então, como tudo é muito profético, agora eles chegam em Gilgal. Gilgal significa círculo, Gilgal significa aliança. Na terra da aliança, os filhos de Israel serão aliançados com Deus. Uma geração sem paternidade entrará debaixo da paternidade de Josué. Josué então começa a circuncidar homens, não crianças, homens, todos os homens incircuncisos, homens já maduros, adultos, e ele pega uma faca de pederneira de pedra e começa a circuncidar aqueles filhos espirituais. Ele começa a fazer tudo isso, porque o Senhor diz assim, depois disso, em que toda a nação foi circuncidada, foi removido de Israel o opróbrio do Egito. Foi removido de Israel a vergonha. Opróbrio significa vergonha. Depois que eles foram circuncidados, depois que eles foram colocados em aliança. E ali eles permaneceram no arraial, quietinho, sofrendo dor 3 dias, até que sararam. E depois que sararam, eles podiam caminhar. Só que escuta o que eu vou falar para você, querido. Escuta o que eu vou falar para você.
Todo filho circuncidado precisa esperar até que sare. O que é circuncisão? Era remover a carne do prepúcio. O que a circuncisão fala para nós hoje? Todo pai que pega um filho e incisa a carne, faz um ato para tirar um pouco de carne dele. É um pai que está incisando, marcando um filho. É um pai que muitas vezes está disciplinando, direcionando, então ele incisa. Quando ele corta, ele fere o filho. Se o filho sai correndo, gritando, desesperado, lamentando, ele morre espiritualmente. Vai captando aí. Vai captando. Se quando alguém, um pai espiritual, incisou você, você saiu gritando, berrando de dor, você se perdeu no caminho. A Bíblia fala, a história fala que aqueles que eram incisados, aqueles que eram circuncidados e não esperavam pelo menos 3 dias de febre, parados em seu lugar, eles morriam de tétano. Por isso há muitos mortos na igreja. Porque quando são incisados, quando são disciplinados, quando são corrigidos, eles não esperam o tempo da dor passar. Eles saem com o grito da alma, gritando, reclamando, ferindo, falando, acusando, criticando, muda, sai, desespera, some. E nesse tempo, eles são pegos por um tétano espiritual. E o tétano espiritual está matando a igreja. Mas quando um filho incisado, ele permanece no seu lugar quietinho, orando, esperando, meditando até que sare. Quando ele sarar, sabe o que ele vai entender? Olha aqui para mim, por favor, se manifeste diante do Senhor. Quando o homem entender, quando ele foi circuncidado, a Bíblia diz que aqueles que permaneceram no arraial, até que sararam, quando eles se levantaram novamente, agora circuncidados, eles se enfileiraram em forma de um exército, e eles começaram a marchar para Jericó, e diante de uma geração circuncidada, as muralhas de Jericó caem diante dela, aleluia! Glória a Jesus! Diante de uma geração circuncidada, aqueles que esperaram passar o tempo da dor, eu não sei, eu não concordo, eu não aceito, eu não entendo assim, eu não quero que seja, mas espera aí, meu pai está me marcando, meu pai está me circuncidando, meu pai está me incisando, meu pai está me colocando em aliança com o Senhor, e me colocando em um lugar de conquista. Aqueles que saíram depois da circuncisão desesperado, morreram de tétano. Mas aqueles que permaneceram, eles se levantaram para enfileirar um grande exército. No qual, quando eles se levantaram, o Senhor falou: hoje eu removo de vós a vergonha do Egito. Amém. Todo filho que carrega, irmãos, vergonha do Egito, todo filho que carrega na sua família, na sua vida, na sua identidade, uma vergonha do Egito, é porque ainda não se deixou circuncidar. Não se permitiu ainda ser incisado por um pai espiritual. E nós entendemos, querido, que o pai espiritual, então, incisando, deu origem a um exército. E esse exército derrubou, ou o Senhor derrubou perante eles, as muralhas de Jericó, para que eles entrassem na terra da sua aliança. Para que eles entrassem na terra que mana leite e mel. Para que eles entrassem na terra da sua promessa. Só se entra na promessa filhos circuncidados. Só se entra na promessa filhos que se deixam ser tratados, que estão em aliança com um pai espiritual. Isso, irmãos, é aliança, é honra, é discipulado. Isso é paternidade. Então, Eliseu sai com Elias, e o primeiro lugar que Elias está passando é Gilgal. E lá em Gilgal ele entendeu o quê? Que ele precisava ser circuncidado. E pode ter certeza, irmãos, que Elias circuncidou Eliseu. Não no sentido literal, mas no sentido do Espírito. Pode ter certeza que Elias tratou o coração de Eliseu. Que Elias tratou a sua humanidade. Que Elias tratou as suas vontades, para que ele estivesse pronto para assumir então a porção dobrada. Aí o verso 2 disse assim: disse Elias a Eliseu. Agora Elias falou para Eliseu: fica por aqui, meu filho, você já está bom, você já é o futuro profeta,
Você já é o profeta? Você já passou até em Gilgal? Já foi circuncidado? Deixa eu seguir meu caminho, porque Deus vai vir me buscar. Elias estava doido para ir embora, irmão. Mas Eliseu falou o quê? De jeito nenhum. Aonde você for, eu estou junto. E o verso 2 diz assim: disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. O homem queria mais, irmão. Sabe, eu penso, querido, sabe, no Elias falando dos milagres. Eu penso no Elias contando as histórias dele, da infância dele. Irmão, olha para cá. Eu penso Elias falando assim: sabe, Eliseu, quando eu tinha 18 anos, assim da tua época, aconteceu isso, isso e isso. Sabe, Eliseu, um dia eu fui a uma viúva. Sabe, Eliseu, um dia eu fui assim, um dia eu fui assado. E Eliseu estava, fala mais, fala mais. Deixa eu anotar, deixa eu copiar. Vai, fala mais, fala mais. Eu penso Elias falando assim: olha, Eliseu, vai dormir agora porque já está muito tarde. E eu vou dar uma chapadinha ali, eu vou orar um pouco. E Eliseu falava: dormir? Diante de Elias? Eu estou andando com Elias, eu vou dormir? Você vai dar uma chapadinha, nós dois vamos junto. Não, Eliseu, vai descansar, você é moço ainda. Eu vou orar um pouquinho. E ele dizia: aonde tu for, eu irei junto. Aonde tu partir, eu parto junto. Aonde tu parar, eu paro junto. Onde tu estiver comendo, eu como junto. É para orar, vamos orar junto. É para clamar, vamos clamar junto. É para lutar, vamos lutar junto. É para acreditar, acreditemos junto. E ele estava lá, irmão. E eu acho que em cada traço de Eliseu, Elias lembrava de alguma coisa. E Elias falava: poxa, Eliseu, você me fez lembrar de quando eu tinha a sua idade, de como era bom servir ao Senhor, de como eu me movia, de como eu tinha a força que você tem hoje. Hoje eu estou cansado, sou velho, mas eu tive a tua força, eu tive a tua coragem, a tua ousadia, eu tive a tua determinação. E sabe o que eu fazia quando eu tinha a tua idade? Ele começava a contar os sinais, os milagres, os prodígios, os atos de fé, toda a unção. E Eliseu falava: e Eliseu falava: meu Deus, olha só onde eu vim parar. Olha bem com quem eu estou caminhando. E aí ele dizia: mas agora você fica aqui que eu vou em Betel. Ele: de jeito nenhum. E eles vão para Betel. Então passou em Gilgal. O segundo lugar é Betel. Betel significa casa de Deus. Betel, irmão, é um lugar aonde você dorme num travesseiro de pedra, mas aonde a revelação dos céus se abrem para você. Betel é a casa de Deus, é o lugar onde Jacó passou. E Jacó sozinho passou naquele lugar. E quando ele deita na sua solidão, sozinho, ele põe ali o paralelepípedo, põe uma pedra e põe a cabeça na pedra. E diz que quando ele está dormindo, o Senhor abre a visão dos céus, e ele vê uma escada que liga os céus e a terra. E ele vê uma visão de anjos subindo e descendo. E ele começa a ter uma visão do céu. Sabe o que Elias está falando para ele? Olha, Eliseu, para ser profeta assim, do jeito que você quer, não basta mesmo só o título, não basta mesmo só a função, é preciso ver os céus abertos, é preciso se mover por visão e não por vista. Está lembrado? É preciso se mover por fé, ter entendimento do que Deus está fazendo. E Eliseu: sim, fala mais, fala mais, fala mais, fala que eu estou anotando, fala que eu estou escrevendo. Vai falando. E ali ele estava num lugar de revelação, num lugar, irmãos, de uma intimidade tão profunda com o Senhor, que ele começou a ter revelação. Por quê, irmãos? Porque a paternidade, o discipulado, estava levando Eliseu a ter a revelação que Elias tinha. O discipulado, a aliança, a honra, estava levando Eliseu a ter a visão espiritual que Elias tinha. Com quem você está caminhando, irmão?
Sabe o que ele está aprendendo? Que um dia em alguns lugares, ele está aprendendo isso em Betel. Um dia em alguns lugares você vai ter que passar sozinho. Você vai ter que passar sozinho, suportar sozinho, vencer sozinho. Mas se você for fiel, você vai voltar àquele mesmo lugar. Aí já é Jacó voltando de Harã, e Gênesis 35, ele passando de novo em Betel com toda a sua família. Deus está dando a revelação para ele que se em alguns lugares ele conseguir suportar sozinho, passar sozinho, vencer sozinho, ele vai voltar ali, Mateus, naqueles lugares. Mas vai voltar com os seus servos, com suas servas, com os seus filhos, com sua esposa, diante do Deus que tudo determina, para receber a bênção e a glória do Senhor, não só para ele agora, mas para toda a sua família. Isso aconteceu em Gênesis 35, quando Jacó está voltando lá da casa de Labão, indo procurar o seu irmão. Mas aí, querido, não basta. Aí ele passa, aprende tudo isso, aprende a ter revelação. E o verso 3 diz assim: então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, olha aqui, ó, sempre tem os desanimados, irmãos. Sempre tem os inimigos da unção. Oi? Sempre tem os inimigos da unção. Aonde, pastor? No mundo, a maior parte deles na igreja. Os inimigos da unção. Não, isso não dá certo, não. Não, isso aí você não dá conta, não. Ah, isso aí você nunca vai chegar lá. Irmãos, creia naquilo que Deus falou para você. Não pare na conversa de ninguém, querido. Creia naquilo que Deus falou para você. Entre num lugar sim de submissão, de aliança, de honra, mas creia naquilo que Deus falou para você. Ei, deixa eu te falar uma coisa: ninguém crê naquilo que Deus falou para você como você deve crer. Ninguém vai crer. Ninguém. Nem o seu pai espiritual, a sua mãe, os seus irmãos, ninguém vai crer naquilo que Deus falou para você da forma como você deve crer. Você vai crer como ninguém crê, porque Deus falou é para mim, e eu creio naquilo que Deus falou para mim, como Ele falou para mim que seria. Olha os inimigos da unção, verso 3. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor. E elevando por sobre a sua cabeça, respondeu ele: eu sei bem, mas fecha o bico. Não é isso que está escrito aí? Sabe o que os homens falaram para ele? Cara, deixa de ser, com perdão da palavra, puxa saco. Ei, para que tu fica andando atrás desse homem? Para que tu quer falar com Elias toda hora? Tu não sabe que Deus já falou para ele que vai levar ele? E sabe o que vai sobrar para você? Lembranças. Sabe o que vai sobrar para você? Saudades. Elias vai embora, Deus vem buscá-lo. Ele é o maior de todos os profetas. Tu é um moleque, rapaz. Ô Eliseu, acorda, rapaz. Sabe o que vai sobrar para você? Canseira de ter ficado indo atrás dele. Sabe o que vai sobrar para você? Decepção, arrependimento de ter matado os seus bois e queimado os seus carros. Sabe o que sobra para você, Eliseu? Saudade de ter tido um amigo por pouco tempo. Mas é isso que você vai ter. E Eliseu olhava bem para ele e dizia: eu sei bem o que me aguarda. Calem a boca. Eu sei bem o que me espera. Fiquem quietos em nome de Jesus. Não me desanimem, não me perturbem, não entulhem os meus poços. Inimigos da unção, irmão. Inimigos da unção. Ah, não, você não vai. Não vai? Eu vou, irmão. Se você quiser ir, você pode vir, mas eu vou. Eu vou para onde Deus falou que eu vou, irmão. Eu vou fazer o que Deus falou que eu vou fazer. Eu vou chegar onde Deus falou que eu vou chegar. Eu vou edificar o que Deus falou que eu irei edificar, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Disse Elias a Eliseu: cara, chega, fica aqui, porque o Senhor me enviou lá em Jericó. E o que ele falou? Verso 4: porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, tão certo como Deus existe, tão certo como a tua alma aí no teu peito ainda vive, eu não te deixarei. Sabe o que ele está dizendo? Essa expressão, irmãos, tão certo é assim: da mesma forma que Deus existe. Está entendendo isso? É porque você acostumou a ler essa expressão sem entender o que ela significa, Mateus. Está dizendo assim: da mesma forma que eu tenho certeza que Deus existe, e da mesma forma que eu tenho a certeza que a tua alma ainda está aí dentro de você, com esta mesma certeza eu tenho que eu não te deixarei. Sabe o que ele está dizendo? Não tem meia conversa. Você pode falar o que você quiser o dia inteiro, você pode insistir, você pode mandar, pode vir os inimigos da unção, podem vir buzinar no meu ouvido, pode vir os desanimadores, pode vir os infelizes, pode vir quem quiser, eu não te deixarei. Eu não vou deixar você, até o final eu vou estar lá. Com a mesma certeza que eu tenho que Deus existe, com a mesma certeza que eu tenho que teu coração pulsa dentro do teu peito, esta mesma certeza me diz: não te deixarei. Quer unção, irmão? Olha só. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, irmão, todo ponto de unção, toda base de treinamento, todo lugar espiritual, toda fase da nossa caminhada onde paramos para ser treinados, existirão os desanimadores. E infelizmente eles não estão só no mundo, eles não estão só na nossa família ímpia, eles estão também na igreja. Então tem os desanimadores de Betel, tem os desanimadores de Jericó, e falaram a mesma coisa. Olha aqui, eles têm um alinhamento. Os desanimadores: cara, você está ficando louco? Você está acabando com sua vida. Sabe qual que era o conselho aqui agora? Tu é profeta, rapaz, burro. Tu é profeta, seu burro. O que tu quer atrás de Elias? Elias faliu. Elias acabou. Ele foi o cara. Ele se moveu, só que Elias afinou para Jezabel. Tem isso, não tem? As pessoas que julgam assim. Elias afinou para Jezabel. Elias correu de uma mulher. É esse que é teu líder? É esse que você chama de pai? Elias está dentro de caverna, escondido, amuado. Essa unção que você quer? Deixa de ser burro. Você é profeta agora, rapaz. Toma teu lugar de profeta. Começa a julgar Israel. Começa a profetizar sobre nós. Nós vamos seguir você, se realmente é isso que Deus confirmar. E ele dizia: eu sei o que me sucederá, calai-vos. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho entendimento, eu me movo por honra, eu me movo por submissão, eu me movo por obediência. Eu estou caminhando junto. Eu já fui lá no lugar em que entendi que eu tinha que ser circuncidado. E esse falido, ele incisou a minha carne. Esse falido, ele incisou o meu espírito. Esse falido me mostrou que eu tenho que deixar o meu orgulho, a minha vaidade, que eu tenho que deixar o meu eu, se eu quero ser um profeta como ele foi. Eu já andei com ele lá por Betel. E esse falido, ele me ensinou que eu vou ter solidão na minha vida, que o meu ministério às vezes eu passarei por provas que terei que passar sozinho, mas que se eu vencer sozinho eu vou voltar nos mesmos lugares, abençoados com toda a minha família. E diz a palavra que eles então chegam em Jericó. E Jericó é o terceiro ponto, é o terceiro pilar dos 4 do caminho da unção. Em Jericó, irmãos, é exatamente o que já falamos.
Depois da circuncisão em Gilgal, eles partem para Jericó. O que é Jericó, pastor? Jericó é o lugar, irmãos, que movido por entendimento, movido por submissão, circuncidado por um pai, em aliança, em honra, você para e assiste Deus fazer. É o lugar onde você chega e existem muralhas imensas. As muralhas de Jericó, irmãos, eram muralhas que a história fala de entre 6, 7 a 10 metros de altura por 4 de espessura. Passavam aquelas bigas, passavam aqueles carros em cima da muralha. Uma muralha de metros e metros de espessura, do tamanho do muro. E é nesse lugar que, guiado pelo Espírito de paternidade, você chega lá e para. E quando você para, você só olha o que Deus vai fazer. E Deus coloca as muralhas no chão, na sua frente, para que você apenas assista. Aleluia. E aí, verso 6, disse pois Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, tua alma não te deixarei. Assim eles foram para o Jordão. Último ponto, irmão. Sabe o que é Jordão? A palavra Jordão significa aquele que desce. A palavra Jordão significa descendo. Sabe, irmão, o último ponto. E Eliseu para com Elias lá no Jordão, assim, eles bebem uma aguinha fresca, né? A aguinha da bica. Toma uma aguinha fresca. Molha assim, né? Os joelhos nas águas, tocam nas águas frescas, lavam os rostos. E Eliseu olha para Elias, e Elias olha bem no rosto dele e diz assim: você quer ser um profeta em Israel? Você tem que descer. Você tem que sempre descer. Não seja altivo. Tenha convicção e fé, mas não pense de si além do que convém. Sabe, irmãos, a missão era completa. Lá, naquele lugar em Betel, dizia para ele: você tem que acreditar em tudo e não deixar ninguém matar o seu sonho. Mas aqui, a missão do dia é: você precisa descer. Você precisa se humilhar no Jordão, irmãos, que é chamado aquele que desce ao lugar onde Naamã, general dos exércitos da Síria, se lava da sua lepra. Ei, Eliseu, você tem que se livrar da sua lepra. Se no seu corpo, na sua alma existem lepras espirituais, é agora, filho. Esse é o lugar do banho da restauração, do banho da restituição, do banho da vida. Sabe, a gente ouve essas coisas, irmãos. Naamã foi o primeiro ministro da guerra que o mundo teve. Ele era o responsável pelos exércitos da nação mais imponente do mundo na sua época. Ele era o ministro da defesa dos Estados Unidos da América hoje. Ele tinha uma farda imponente, com suas medalhas, as suas condecorações. Ele passeava pelos territórios da Síria, e todo mundo olhava para ele e dizia: esse é Naamã, o grande general, o grande homem. Por ele, nossa nação tem vitória. Por ele, tudo que temos foi conquistado. Por ele, toda a riqueza dessa nação veio. Mas por baixo de sua farda existia lepra. Por baixo de sua farda mal cheirava. Por baixo de sua farda, da sua aparência, ele estava doente, ferido, sangrando, morrendo. Ele estava morrendo debaixo da sua farda. Ele estava morrendo. Aí quando ele vai no Jordão, lá no Rio Barrento, e ele diz: não são os rios da minha nação síria muito mais limpos do que esse córrego imundo? E os seus discípulos, os seus servos falam: meu Senhor, larga de ser arrogante, tu veio até aqui para quê?
Talvez esse seja a única forma de você se livrar da sua doença. Mergulha. Mas sabe qual que é o link dessa história, irmãos? Tirar a farda. Naamã mergulhou pelado. Sabe qual é o link dessa história? Ninguém na Síria sabia que Naamã era leproso, a não ser o seu rei, que indicou para que Naamã viesse para Jerusalém. Por quê? Porque a sua farda escondia a sua lepra. O que tua farda esconde, querido? Qual a enfermidade que está debaixo da tua farda? Pessoas aqui com rostos sorrindo, se alegrando, conversando, de um sorriso para cá e para lá, mas o seu coração está ferido, sua alma está sangrando e você está morrendo por dentro. Morrendo por dentro, abatido, fedendo. Quando ele chegou lá, é dito para ele: agora mostre para o Deus de Israel, mostre para toda esta nação, e que fique também a sua nação sabendo que você é leproso, e que o Deus de Israel é o único Deus capaz de sarar a sua lepra. Não tem na Síria, não tem no Egito, não tem na África, não tem lugar nenhum um Deus capaz de curar a lepra. Agora, Naamã, arranque a sua farda, arranque as suas máscaras, arranque tudo aquilo que você esconde, e nu perante o Deus do céu, perante os povos de Israel, os povos da Síria, mergulhe 7 vezes, para que você seja curado. E Eliseu está meu Deus, quanto que existe nesse homem? Eliseu está falando: meu Deus, obrigado, porque eu perseverei em caminhar com esse homem. Eliseu está dizendo assim: onde eu ia descobrir isso tudo? Como é que eu ia fazer? Como é que eu ia reinar aqui sem essa bagagem? Eu ia atolar esse povo todo. E agora eles dois juntos ali conversando, Elias fala para ele: olha, sempre que você estiver morrendo, desça. Sempre que você estiver morrendo por dentro, desça. Não permaneça nem se exalte. Desça. Você precisa descer, porque quando você descer, você será curado. Quando você se humilhar, quando você chegar no Jordão, a sua identidade será liberada. Foi assim que aconteceu com Jesus no Jordão. Quando ele ali desceu nas águas e subiu, Deus falou: este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. E Elias está falando para Eliseu: quando você estiver doente, enfermo, quando você estiver morrendo, desça. E quando você descer e se humilhar, você levantará restaurado, e Deus devolve para você a sua identidade. Aí, sabe o que acontece? Verso 8: então Elias tomou o seu manto, enrolou ele, e feriu as águas que dividiam para os 2 lados, e passaram ambos a seco. Aí Eliseu pirou, né, irmão? Eliseu falou: é o super-homem. Você está aí, irmãos, pensando assim: o pastor é doido, né? Ele fica com umas brincadeiras. Irmão, não é brincadeira não, querido. Se eu tivesse com um homem desse, eu ia pensar: eu falei, esse homem é um super-homem. O cara me pega uma capa e bate aqui, pum, e ele diz: me dá a mão aqui, filho, pode passar, tá tranquilo. E Eliseu faz: tá entendendo? Aí ele passa lá: vamos embora, vamos passar, deixa esse rio abrir. E diz assim, logo que passa, ele diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, presta atenção aqui, nós vamos acabar aqui. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça.
antes que eu seja tomado de ti. Chegou o momento, irmão. Elias fala para Eliseu: você foi aprovado, você tem perseverança, você tem gana, você tem fome. Peça o que você quiser, antes que eu seja tomado de ti, você peça. E disse Eliseu: peço de que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Eu ia pedir 3, irmão, me dá triplicado. Sabe por que ele pediu porção dobrada, irmãos? Ele está no direito dele, sabia? Não é porque ele inventou isso: vou querer porção dobrada porque o que você tem não me basta, eu quero ser maior do que você. E ele pensou positivo e pensou muito alto. Não é isso, não. Ele falou assim: olha, Eliseu, Elias, você não tem filho. Você não tem filho. A Bíblia não fala da esposa de Elias nem dos seus filhos. Talvez ele tenha sido solteiro, ou não tivesse filhos biológicos, ainda que fosse casado, não sei. E Eliseu fala assim: eu sou seu filho agora, e eu sou primogênito, e o filho primogênito tem direito ao dobro da herança. Aí ele fala assim: Elias, como você também não tem nada para deixar, como você não deixou nada de herança para mim, você não está deixando nenhuma propriedade, nenhum terreno, não está deixando fazenda, você não ajuntou nada. Eu quero o dobro da sua herança, eu quero o dobro da sua unção, eu quero o dobro da autoridade que repousa sobre a sua vida. Jesus, me ajuda. Me ajuda, Deus. Eu quero o dobro daquilo que está sobre a sua vida. Eu quero também bater assim, ó, e o negócio abrir. Eu quero também, eu quero mandar fogo na cabeça de Jezabel também. Eu quero falar para o rei: não vai chover mais aqui não. E não chover. E ele disse assim, olha, verso 11, verso 10, tornou Elias falou para ele, respondeu para ele então: dura coisa pediste. Falou: não é fácil não, filhinho, tá achando que chegar aqui é assim? Mas você está no caminho certo. Aí diz assim, olha como é que muda as coisas: todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém se não me vires, não fará. Olha só, irmão, como é que é lindo. O que Elias falava para Eliseu? Sai daqui, vai para lá. Elias falava para Eliseu: chega, não precisa andar atrás de mim mais, vai descansar, você já é o profeta. E ele não queria. Agora mudou. Agora Elias está dizendo: se você quiser a porção dobrada, você tem, mas cola em mim. Está dizendo: se você vê eu subir, ou seja, quando eu subir, quando Deus passar para me buscar, se você estiver comigo, você recebe a porção dobrada. Mas se não, não vai receber não. Ele estava dizendo: já que você veio até aqui, filhão, pega firme, vamos junto. E o que diz aí? Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Meu Deus, o homem foi embora. Olha aqui que final, irmãos. Isso é coisa de filme. Passou uma carruagem com cavalos, carros de fogo, pegando fogo, e separou os dois. E quando foi um para cada lado, veio um redemoinho, e Elias entrou dentro dele, e ele sugou Elias para o céu, e ele desapareceu. Aí quando ele desapareceu, verso 12, vendo Eliseu, chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Olha o luto dele, irmãos, pranto. Ele amava, irmãos, ele amava. Ele aprendeu a amar Elias, ele rasgou as suas vestes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Meu Deus.
Sabe o que aconteceu, querido? Ele foi embora, ó. Quando ele foi, ó o manto, ó a capa. Aí falou, agora a capa é minha. Ó, agora a capa é minha, e ninguém toma mais de mim. Agora a capa é minha. Aí ele foi orando, dizendo, Deus, o que eu faço agora? Eu sou apenas um menino, eu quero a unção dobrada, e agora eu sou profeta sobre todo esse povo. Será que o Senhor está mesmo comigo? O que eu faço agora? Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram em duas. Ele foi lá, irmão, fazer a mesma coisa. E eu vou te falar, querido, a unção não estava mais nessa capa, a unção não estava nesse manto, a unção estava em Eliseu. Em Eliseu. E o que acontece? Aí, irmãos, olha lá os inimigos da unção, verso 15. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, aqueles lá de Jericó, disseram, pensaram, analisaram, concordaram, o espírito de Elias, ele está sobre Eliseu. Então vieram ao encontro dele, se prostraram diante dele em terra. E falaram, filho, você conseguiu. A gente não acreditava. Chamou você de doido, de louco, de maluco. Mas o espírito de Eliseu, o espírito dele está sobre você. Ele falou, o espírito não, é dobrado, é 2 vezes a unção. Sabe o que eu quero que você entenda, querido, para a gente poder orar? Que todo filho, ele deve querer que o pai, fala, suba. Diga, todo filho deve querer que o pai suba. Todo pai, irmãos, deve proteger, mas todo pai espera que os filhos, querido, tenham o mesmo coração. Trabalhem para proteger, porque a proteção é mútua. Todo pai espera que os filhos trabalhem para proteger, trabalham para ajudar, trabalham para, sabe, se unir a um propósito, para guerrear junto. E todo filho tem que torcer para que o pai suba, que ele suba mais, Deus, que ele suba mais, que ele cresça mais, que ele vá adiante. Deus, exalta o meu pastor, Deus exalta o meu pastor, Deus usa ele, Deus pega ele, Deus abençoa aquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque toda vez que ele subir, o que aconteceu com Elias? Quando Elias subiu, ele deixou a capa, e quando a capa cai, um filho assume a capa. Você está entendendo? Para que a capa seja liberada, irmãos, o pai tem que subir. Pega aqui, Gabriel, assume a capa aí, mas é difícil, hein? Assume a capa, põe a capa aqui, aleluia, glória a Jesus. Assume a capa. Sabe o que vai acontecer, irmãos, com esse pai que assumiu a capa? Esse aqui, ó, vai embora, sou eu. Subiu. Vem cá, Marquinhos. Vamos trocar, porque ele que é o pai, né? Você fica lá. Deixa o Marquinhos com a capa aqui. O Marquinhos tem a capa. Mas todo filho tem que orar, irmãos, para que o pai suba, para que o pai cresça. Por quê, querido? Eu subi, deixei a capa. O Marquinhos recebeu a capa. Mas um dia o Marquinhos vai subir. Sobe para cá, Marquinhos. Deixa a capa. Quando ele subir, a capa cai. E um filho recebe a capa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, todo filho tem que orar para que o pai suba, para que o pai cresça. Porque cada nível de unção que um pai espiritual sobe, ele deixa a sua porção antiga. Ele não vem carregando a porção. A porção que me faz hoje aqui, irmãos, a porção que me move hoje aqui nessa igreja é uma. Quando eu subi de porção, eu deixei aquela porção para alguém. Por isso que os filhos têm que orar para que os pais subam, cresçam. A minha unção repousou sobre ele, mas um dia ele foi e cresceu.
E a unção que ele tinha passou para o Gabriel. E o Gabriel continua orando, ele cresce. E a unção dele vai passando. E assim as gerações vão se conectando. Amém? Glória a Deus. Pode ficar de pé, irmãos. Vamos orar.